Olá, boa noite. Meu filho não quer que eu namore. Oi, gente, esse é o tema da live de hoje. Eu vou colocar aqui, fixar nos comentários para o pessoal que for entrando identificar, certo? O assunto da live. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é: meu filho não quer que eu namore. Se você é pai ou mãe, deseja criar e educar filhos confiantes, amorosos, responsáveis, deseja manter a paz dentro de casa e a harmonia, você está no lugar certo. Aqui nós vamos conversar sobre tudo isso. Hoje esse tema é bem específico, né? Para pais e mães separados, que querem namorar, que querem continuar a ter a sua vida, enfim, levar a vida e estão percebendo aí uma resistência, né? Com os filhos que demonstram não querer, não gostar, enfim, que o pai e a mãe namorem. Então, gente, esse é o episódio 46 já da série Mães e Pais Expert. Eu vou me apresentar brevemente para quem não me conhece ainda. Para quem já me conhece, pode passar adiante e tá vendo no replay. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Tenho 3 filhos adultos já, a Thaís com 24 anos, o Bruno com 21 e a Laura com 19. Então, eu tenho os 3 filhos adultos e dei uma educação legal para eles, uma educação positiva, uma educação tranquila. E a gente tem uma relação de cumplicidade aí, uma relação de parceria e muito respeito, admiração mútua. E identifiquei que isso não é uma coisa comum por aí, né, de se encontrar. E agora que eles são grandes e estão adultos e estão por aí, eu identifiquei que esse é o meu dom, é a minha missão, meu propósito de vida, ajudar pais e mães a educarem também os seus filhos, assim como eu consegui educar os meus. Então, eu estou fazendo todo esse material, conteúdo, e distribuindo com dicas e sacadas, né, de aproximação entre pais e filhos, e mostrando que você, pai, você, mãe, que está aí assistindo, pode sim, consegue também, assim como eu consegui, criar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis e manter a paz e a harmonia em casa. Então, isso é possível sim. Eu tive uma vida, né? Eles eram pequenininhos, agora são adultos, nem moram mais comigo, mas uma vida super corrida, trabalhando fora, separada, né? Divorciada. E isso tudo não impediu que eu desse uma educação legal para eles. E agora eu percebo que, podendo ajudar pais e mães também a se relacionarem melhor com seus filhos, eu me realizo como pessoa, porque agora eu já não tenho mais os pitoquinhos em casa, né, para educar. Então agora eu vou ajudar vocês a educarem os pitocos aí de vocês, certo? Gente, nesses últimos dias eu tenho feito lives seguidas, cada dia uma live com um tema, com aceleradores e sabotadores na educação dos filhos, né? Atalhos e travas, facilitadores e obstáculos, né? Aceleradores e sabotadores. Então, assim, qual é a ideia? A ideia é mostrar que um obstáculo, como a gente pode resolver, como pode ser transformado em facilitador. Então, eu já tenho lives aí salvas, muitas lives, tem meu canal do YouTube, agora esse é o episódio 46
né, de vídeos densos, complexos, né, de meia hora, uma hora, enfim, que o conteúdo é bem explicado, né, com exemplos práticos que eu vivia com os meus filhos. Então, assim, eu convido vocês que se inscrevam no canal do YouTube, né, cliquem no sininho para todo dia quase eu tô postando uma coisa ou outra, e aí vocês vão recebendo, né, os vídeos e as novidades. E a ideia é sempre mostrar que vocês também têm condições de ter uma relação muito legal com os filhos. E eu posso dizer, sem falsa modéstia, que é muito bom ter uma relação tranquila com os filhos. Não é 100% tranquila, não. Até hoje a gente tem os perrengues, sabe? Até hoje a gente tem situações que fica tenso o negócio. Só que o que acontece? Quando a gente acostuma a conversar e a desenvolver uma... Como é que eu vou dizer assim? Por hábito, conversas e praticar empatia um com o outro, trocar gentilezas e saber a hora de esperar o momento que o outro não tá muito bom, que tá com a pá virada, entendeu? Então é melhor falar no outro dia. Todos os detalhezinhos assim... Quando a gente começa a perceber, a agir de tal maneira, é tão bom, porque quando tem um problema, uma briga, uma birra, uma discussão, alguma coisa assim, logo é resolvido, sabe? E a gente aprende a pedir desculpa logo, a gente aprende a se colocar vulnerável. Eu falo a gente, porque assim como eu peço desculpas para os meus filhos, eles também pedem. Então eu ensinei eles desde pequenininhos pedirem desculpa logo que fazem a coisa errada, né? Eu já ia falar nome feio aqui. Então, eu digo assim, é muito possível ter uma relação massa pra caramba, sabe? A relação que eu tenho com os meus é muito gostosa. E a gente passou aí 24 anos de situações, de vivências, de perrengues. Eu tive uma vida sempre com muito trabalho, sempre trabalhei. Eu nunca tive um emprego que eu trabalhasse apenas 8 horas por dia, nunca. Eu sempre corri atrás de confusão, assim, sempre tive um emprego, trabalhos muito... que me exigiam muito. Então eu chegava em casa tarde, ainda assim eu fazia academia, ainda assim a gente tinha uma alimentação legal, saudável. Finais de semana a gente comia porcaria, sabe? Mas tudo no limite, entendeu? Então, assim, eu posso dizer que se eu tive essa vida, tipo assim, atribulada e consegui, né, sem ter o marido do lado, porque os pais dos meus filhos, 2 pais diferentes, sempre foram presentes, mas não dentro de casa. Então, assim, dentro da minha casa, até o momento que eles ficaram grandinhos, eles moravam só comigo, e eu não tinha guarda compartilhada. Eu fui ter guarda compartilhada com eles depois que eles ficaram grandinhos. Então daí sim eles ficavam uma semana na casa dos pais, uma semana comigo, né? E mesmo assim eu fui levando. Então isso me dá uma tranquilidade muito grande, dá uma certeza de falar pra você, pai, você mãe que tá olhando aqui agora, que é possível você também ter uma relação assim como eu tenho com os meus filhos. Então, gente, vamos deixar de blá 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 e vamos ao que interessa, que o assunto de hoje é bem específico. Como eu acredito que todos vocês têm condições de educar os seus filhos e criarem, né, filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, é por isso que eu tô fazendo essas lives e dando essas dicas, né? E essas dicas é para resolver esses problemas e esses obstáculos. E o problema que a gente vai conversar hoje é uma situação quando o filho não acha legal que a mãe tenha um relacionamento. Quando o filho ou a filha, né, se sente incomodado, se sente desconfortável, quando percebe uma movimentação diferente aí, que a mãe e o pai estão pensando em refazer a vida, estão pensando em começar um romance, né? Aí aquele filho, aquela filha já fica espiando o celular,
Tá falando com quem, mãe? Tá falando com quem? Não é assim que funciona? O que eu separei aqui algumas coisas para falar com vocês, né? Então, o que eu acho de tudo isso? O filho que tá nessa energia, nessa vibe, ele demonstra insegurança. É uma insegurança dele. Ele demonstra tristeza, né? Porque ele não quer. Ele pode até ficar agressivo. E essa é uma maneira do filho falar que ele não tá legal com isso. Porque assim, é tão difícil a gente se expressar, né? Não é fácil a gente falar o que sente. Não é difícil a gente falar o que sente para outra pessoa, principalmente para uma pessoa importante, assim. Pai e a mãe é importante pra gente, namorado é importante, marido, são pessoas importantes, assim. Não que com pessoas que não são tão importantes a gente possa falar qualquer coisa sem pensar, não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que quando a gente precisa expressar uma coisa significativa, dá um nervoso, entendeu? Então imagina um adolescente, uma criança que nem sabe se expressar, né? Essa criança, esse adolescente nem sabe formar, às vezes, um bate-papo, uma conversa com um raciocínio lógico, com início, meio e fim. Se a gente, às vezes, fica gaguejando e não consegue, né, falar direito, imagina um filho adolescente. Então, essa é a maneira desse filho dar um aviso. Mãe, olha só, eu não tô gostando dessa história, porque tu era só minha, tu era do meu pai, agora tu já não é mais do meu pai, e agora eu tô sentindo aí que tá tendo, né, alguma coisa aí ameaçando. Então, a gente precisa olhar isso com olhos de empatia, certo? A gente precisa ter empatia com esse filho. Ele tá se sentindo ameaçado. Alguém que não é o pai dele tá querendo namorar a mãe dele. Alguém que não é a mãe dele tá querendo namorar o pai dele. Isso pra ele é um saco. Vamos combinar, né? Porque alguém quer ocupar um lugar ali que não era pra ninguém no mundo ocupar, né? A princípio, os filhos nem queriam que a gente separasse, né? Eu tô falando porque eu sou separada, né? Há 300 mil anos atrás, nem me lembro. Então, assim, precisamos ter empatia com o nosso filho e nos colocarmos no lugar dele, certo? O que o filho de pais separados mais deseja no mundo é ver os pais juntos, novamente. Esse é o desejo dos filhos. E a gente tem que entender isso, né? Porque coisa mais gostosa para um filho é ver o pai e a mãe junto, numa boa, sem brigar, sem discutir, com uma harmonia, com um clima legal, com uma frequência legal. Eu tive isso na minha vida. Sabe, meus pais, meus pais, né, meu pai e minha mãe namoraram até o último minuto, assim, meu pai faleceu muito cedo. E nossa, eu adorava ver eles, e eu desejava isso, mas aí meu primeiro casamento não deu certo, o segundo também não, e era isso, sabe? Então, assim, eu tenho um sonho de ter um relacionamento espetacular, assim, eu falo isso pro meu namorado, assim, sabe? Eu quero que a gente seja feliz pro resto da vida e que a gente se dedique muito para esse relacionamento ser muito bom e ser especial. Então, pensa bem, o filho quer ali que o pai e a mãe fiquem juntos pro resto da vida, certo? E a gente não quer mais. O que eu digo que a gente deve fazer? O que eu recomendo, certo? Dentro das condições normais, né? Sem violência, é normal que o filho queira que o pai e a mãe fiquem juntos. O que eu falo assim, ó, sem violência, tem filhos que podem desejar que os pais não fiquem juntos, se o pai bate na mãe, se o pai chega bêbado em casa e bate na mãe, coisas extremas, né? Por isso que eu falo, nas condições normais, um filho quer ver o pai junto com a mãe, né? Tem situações que os filhos acham melhor realmente que os pais não fiquem juntos porque conhecem bem o pai, conhecem bem a mãe e sabem que eles não combinam mais. Uma vez combinaram. No meu caso, a Thaís sofreu com isso porque eu me separei do pai dela. A Thaís tinha, se não me engano, 4 anos e meio. E ela presenciou a gente vivendo bem, porque eu me separei,
antes da gente começar a não se dar bem. Então, assim, ela só viveu as coisas boas, entende? A gente não brigava na frente dela, eu evitei o máximo, por isso que eu me separei. Então, assim, o Bruno já tinha 2 anos e meio, depois a Laurinha nasceu, e o Bruno, quando eu me separei, ele tinha 2 anos e meio, então ele não lembra de eu junto com o pai dele. Logo eu me separei, o Bruno era bem pequenininho, logo eu me casei com o pai da Laura, e aí ficamos morando junto. Eu acho que não deu 1 ano, assim, foi muito rápido o nosso relacionamento. A Laura nasceu, ela tinha 1 mês e eu me separei. A gente separou. Então a Laura nunca sofreu com a nossa separação, entende? Olha só a diferença, né? A Laura cresceu vendo o pai e a mãe dela separados. Então, o que eu digo assim, ó, a gente precisa ter empatia com o nosso filho, porém isso não significa que a gente vai abrir mão da nossa vida. Uma coisa é ter empatia com o sofrimento do filho, com a situação que o filho gostaria de estar vivendo, né? Com os pais e a mãe, os pais em harmonia. Isso é uma coisa. A outra coisa é a gente abrir mão disso para que o filho veja o pai e a mãe junto numa situação que não tem mais como ficar, né? Então a empatia é se colocar no lugar do outro e se esforçar para ajudar a resolver aquele problema do outro. Isso é empatia, né? Ao meu ver. Mas pensar em como está sendo difícil a vida desse filho, a gente precisa pensar como está sendo difícil a vida desse filho. A gente precisa se colocar no lugar dele, sabe? Pensa bem, ter 2 casas. Não é fácil, gente. Pensa bem, malas, mochilas, sacolas. E a roupa pra lá, e a roupa pra cá, e é material escolar, e é computador, e é brinquedo, e é uma mão de obra. Gente, eu passei por isso com os meus filhos. Eu não passei por isso comigo na minha vida, mas era toda sexta-feira. Chegava filho, ia embora filho, entendeu? Então, é o que é, certo? É o que é, e assim, ó, tem como resolver? Tem. Tem, e dá pra gente ser muito feliz. E eu vou falar agora aqui um monte de coisa. O que acontece? A gente, sabendo que é estressante a vida do filho de pais separados, a gente já tá ali numa frequência de empatia com ele, certo? A gente demonstrando isso, não falando assim, ó, ai filho, tu é um coitado, porque tu precisa ir pro pai e vir pra mãe, ir pro pai. Não é isso, ter empatia não é isso. É a gente acolher a dor do outro, identificar, conversar sobre a dor do outro. Porque assim, quando tu percebe que tem uma dor, que o filho tá passando por uma dor, não adianta, né, ficar assim, fazer de conta que eu nem sei de nada pra não mexer, porque é uma dor, eu vou mexer, vai piorar a dor. Não, é importante conversar. Filho, tu acha muito chato mesmo ir lá pro pai e vir pra mãe? Sabe que a resposta não vai ser muito boa, mas é importante ele se expressar, entendeu? Ai mãe, é um saco, né? Poxa vida, pensa bem, olha só, eu vivo esquecendo coisa lá no pai. Quando eu tô no pai, eu vivo esquecendo coisa aqui. E eu queria ver vocês junto. É difícil o filho falar assim, mas enfim, a gente precisa incentivar que o filho converse, que o filho saiba se expressar. Porque esse filho, ele vai precisar se expressar com as outras pessoas. Esse filho vai precisar se expressar no trabalho, na faculdade, com a namorada, com a esposa, né? Então, se a gente não ensina o nosso filho dentro de casa a reconhecer os sentimentos, acolher os sentimentos, trabalhar a frustração, ter um bom senso, quando é a hora de se conformar, porque não tem jeito, o que não tem solução, solucionado está. A separação do meu pai e da minha mãe não vai ter volta, a princípio, né? A gente não fica dando esperança pro filho. Se um dia voltar, eu já vi história de casais que tentaram voltar e voltaram e deu certo, entende? Então, só que é exceção, né, gente? Então, assim, não tem solução, solucionado está. Ensinar o filho a lidar com a frustração, ensinar o filho a ter esperança também, ensinar o filho a identificar, a ter o bom senso de quando é a hora dele lutar por alguma coisa que ele quer, que não está acontecendo. Porque a frustração, ela precisa ser trabalhada no momento em que não tem mais jeito, certo? Agora, se o filho quer alguma coisa, se ele deseja, a gente também, né? Se a gente deseja alguma coisa que tem como ir atrás, tem como resolver,
Aí a gente não tem que nem pensar em se frustrar, a gente tem que batalhar, arregaçar as mangas e ir em busca do que a gente quer, né? Então essas coisas a gente precisa falar com os nossos filhos, ensinar eles que a gente precisa ter clareza de ideias e abrir o jogo para o que a gente sente. E é só conversando e dialogando que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir como pessoa, que a gente vai se conhecer. Então, assim, tem esse processo do autoconhecimento, tem o processo da gente conhecer o que é aquela pessoinha que tá ali, como é que é aquela pessoinha que nem ela se conhece direito, e nem eu conheço direito meu filho, meu Deus do céu, sabe? Então é muita conversa, é muito diálogo. Então, a gente já identificou que a vida do filho tá complicada, certo? A gente já tá com aquela empatia. O filho ama a mãe, o filho ama o pai, da mesma maneira. E a minha dica nisso qual é? Clareza de ideias, conversar muito, que eu falei. Explicar por que aconteceu a separação. Olha só, aí começa a grande jogada. Explicar por que aconteceu a separação. Eu recomendo explicar por que aconteceu a separação, evitando detalhes específicos do motivo da separação, certo? De homem e mulher. Eu recomendo a fazer o que eu fiz. Explicar que as pessoas mudam com o passar do tempo, certo? Quando o pai e a mãe se conheceu, o pai e a mãe se apaixonou, o pai e a mãe namorou e o pai e a mãe teve você. Veio esse filho lindo, essa filha linda, né? E aí o tempo foi passando, as coisas foram passando, a vida foi acontecendo. A gente tem o trabalho, a gente tem amigos, a gente tem sonhos, objetivos, metas. E com o passar do tempo, aquelas vidas que estavam ali, ó, bem uma de ladinho com a outra, elas vão às vezes tomando rumos diferentes, por ideias diferentes, por linhas de raciocínio diferentes, né? Os gostos já podem não ser mais compatíveis, né? Não existe mais carinho, não existe mais amor, não existe mais desejo, não existe mais tesão. Tudo isso é importante conversar com o filho, dependendo da idade do filho. É importante falar de atração física, da química, de vontade de beijar na boca, de vontade de ficar abraçado. Isso tudo eu acho super importante abrir o jogo com o filho, porque a sexualidade, assim, ó, com 11, 12 anos, já é o momento de a gente falar sobre uma educação sexual bem específica, assim, sabe? Eu tô estudando bastante sobre isso e eu tô bem impressionada, porque tem coisas que a gente não faz, né? Quando os filhos são pequenos, 7, 8, 9, 10 anos, a gente não conversa coisas que a gente deveria conversar para introduzir uma educação sexual, né? Para que esse filho encare o sexo e o amor e o desejo como uma coisa linda da vida, né? Isso é importante. Então, assim, quando a gente começa a falar pro filho com clareza de ideias que a separação aconteceu porque as ideias começaram a ficar diferentes, tudo isso que eu falei, e o amor de homem e mulher já não existia mais. Então a mãe e o pai resolveram se separar. Até pode surgir alguma conversa do tipo assim, mas mãe, o pai quer voltar contigo até hoje, mas mãe, quem que decidiu? Aí vai de cada um, né? Falar, não falar, abrir o jogo, não abrir o jogo, quem foi que quis separar, enfim. Tudo é uma questão de momento, tudo é uma questão de pedir para o universo uma luz. Eu acredito nisso, né? De pedir uma luz que a gente fale coisas que vão entrar no coração daquele filho e essas coisas vão acalmar o coração daquele filho, certo? Vão deixar o coração quentinho de amor. Então, assim, se o pai e a mãe ficassem junto, o clima dentro de casa não ia ser bom. Então, isso é a clareza de ideias, gente, sabe? Então, abrir o jogo com o filho e dizer, filho, tu acha mesmo que ia ser legal a mãe e o pai junto ainda, sem gostar das mesmas coisas, sem ter vontade de se beijar, sem ter vontade de ficar abraçadinho, sem ter vontade de fazer sexo,
sem ter vontade de passar um fim de semana junto, sem ter vontade de tirar férias junto. Tu acha mesmo que isso é legal? Sabe? Tem que abrir o jogo, tu entende? Essa criança, olha gente, eu acho que com 6, 7, 8 anos já tem percepção disso, entende? Eu não sou psicóloga, eu sou mãe de 3, né? Então eu vivi na pele as coisas. Agora, deve ter pesquisas científicas dizendo com qual idade que o cérebro infantil processa tal informação, deve ter, né? Mas eu não tô aqui para falar de pesquisas científicas, eu tô aqui para falar de dicas práticas, sabe? Para ajudar vocês. Então, assim, nessa hora funciona muito fazer o filho se colocar no nosso lugar. Lembra lá no início da conversa que eu falei da gente ter empatia com o filho, que deve ser difícil mesmo ir para casa do pai, ir para casa da mãe, é mochila para cá, é mochila para lá, deve ser um saco mesmo, sabe? Isso é uma das grandes mágoas e foi um dos grandes incômodos da minha filha Thaís. O Bruno não se importava com isso, a Laura reclamava, mas também não era muito, entende? Então, a gente se colocou no lugar do filho, agora é a hora do filho se colocar no nosso lugar. E a gente vai fazer esse exercício, a gente vai exercitar isso na mente do nosso filho. É o exercício da empatia. Então, assim, esse exercício da empatia é importante ele exercer com várias pessoas, sabe? Com os colegas, com os amigos, com mãe, com pai, com todo mundo. Então, assim, a gente ensinar o filho a ter empatia com os outros é muito importante, sabe? Então, assim, isso pro futuro dele, certo? E a gente deve falar que a gente tá fazendo isso. Filho, o nome disso é empatia, sabe? A gente deve ensinar aos nossos filhos esses valores, esses princípios no dia a dia, nas conversas corriqueiras. A mãe, sabe o que a mãe tá fazendo agora aqui? A mãe tá fazendo com que tu tenha empatia com ela. Empatia, mas de repente ele pode pensar, mãe, que palavra é essa? Ou sei lá, entendeu? Então aí tu explica. É o momento de tu ensinar o filho. Quando a mãe pensa que pra ti não tá fácil a tua vida, de uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, a semana toda na mãe, às vezes com vontade de ficar com o pai, às vezes com vontade de ficar com a mãe. Quando a mãe para pra pensar que não tá sendo fácil isso pra ti, que é o que Deus reservou pra ti, a gente não sabe, né, o porquê das coisas, mas enfim, a mãe fica também triste, a mãe queria tirar toda a dor de dentro do teu coração e passar pra cá. Isso é empatia, então a gente tá ensinando o filho a ter empatia. Uma coisa que dá pra fazer também é tentar ele se imaginar numa situação assim, ó. Se ele tem algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa que ele não se imagina junto, morando junto, ou passando muitos dias junto, ou coisa assim, que não bate com o santo dele, pode dizer, imagina tu morando com aquela pessoa, ou tu casando com aquela pessoa. Ai, mãe, Deus o livre, porque ele não gosta daquela pessoa por algum motivo, entendeu? Enfim, então, se tem alguma coisa que dê pra encaixar de ele se imaginar convivendo com uma pessoa que ele não combina mais, ele não, assim, a gente não odeia o nosso ex-marido ou a nossa ex-mulher, a gente não odeia, a gente só não se imagina mais convivendo junto na mesma casa, tendo relação, tendo qualquer tipo de relação, tendo afeto, tendo carinho de homem e mulher. Então isso tem que ficar claro pro nosso filho, certo? Então assim, me coloquem um certinho se tá fazendo sentido, gente, isso aí que eu tô falando pra vocês. A clareza de ideias precisa existir também no sentido que precisamos ficar felizes com a felicidade da outra pessoa. Aí, por quê? Por que a gente precisa ficar feliz com a felicidade da outra pessoa? É o exercício da empatia de novo aí, né? Nos colocar no lugar do outro. Veja, primeiro, se você se coloca no lugar dele e depois você faz o exercício contrário, que é isso que eu acabei de falar, ele vai começar a entender, clareza de ideias. Assim como os pais se preocupam e desejam a felicidade dos filhos, os filhos também deveriam
deveriam desejar que os pais sejam felizes, certo? Então, aí a gente já vai entrando num campo tipo assim, o teu futuro, eu desejo que tu seja um cara feliz, um homem realizado, entendeu? Aí já começa a falar. Agora, se tu não pensa que a mãe também quer ser feliz, tem alguma coisa errada aí, né, filho? Então, assim, antes da gente ter essa conversa com o nosso filho, eu convido você a refletir se você está sendo participativo, se você está sendo participativa na vida do seu filho. Eu postei ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, um vídeo assim, ó, com o título Esteja 100% presente na fase que o seu filho está. Que fala disso, sabe? Da gente entrar no universo do filho, da gente tá por dentro do que ele tá passando, do que ele tá sentindo, do que ele tá vivendo, certo? Então, assim, dá uma espiada no meu feed com esse título que fala sobre isso. Quando a gente tá presente na vida do filho, o filho percebe. Se o seu filho está com essa insegurança de que não quer que você namore, não quer que você se relacione com alguém, não quer que você refaça a sua vida, não quer que você seja feliz, que ele não vê, ele não percebeu essa felicidade ainda, olha só o que eu anotei aqui. Já vou dizer aqui meus papéis. É sinal que ele está inseguro em relação ao seu amor por ele. Entende? Fez sentido isso? Coloca um certinho se fez sentido. Ele está inseguro no espaço que ele ocupa na sua vida. Ele está inseguro no espaço que ele ocupa naquela casa. Ou na casa do pai ou na casa da mãe. Por que ele está inseguro? Reparando isso antes de pedir para ele aceitar um namorado seu, né? Tente se conectar verdadeiramente com o seu filho. Ele sempre será seu filho. Isso ele tem que saber. Sempre ele será o seu filho. E o filho sempre vem em primeiro lugar. Sempre. Namorado é depois, marido é depois, irmão é depois, tudo é depois. Filho é visceral o negócio, é sangue, é uma coisa inexplicável, é um amor incondicional. Então a gente precisa falar isso pra ele, porque se a gente não falar, ele não vai adivinhar que a gente sente isso por ele. Então clareza de ideias aí também, certo? Então assim, ele sempre será seu filho, fala isso pra ele. Jamais você irá se relacionar com alguém que não seja alguém legal, com alguém que não seja correto, com alguém que não seja uma pessoa íntegra, uma pessoa gentil com ele e com a mãe ou com o pai. Então isso ele precisa saber, porque se isso não for falado, ele não vai adivinhar, ele não tem maturidade e ninguém deve adivinhar o que está dentro do coração da outra pessoa, certo? Antes de você ser mãe, você é mulher, isso o seu filho precisa saber. Você é mãe, mas e antes de ser mãe? Eu sou uma mulher, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa individual, separada, avulsa do meu filho, embora eu ame incondicionalmente. Então essas coisas a gente precisa ter clareza de ideia para passar para o filho, certo? Então, deixar de viver a sua vida para atender uma insegurança dele sem fundamento não faz sentido. Então veja bem, só que a gente precisa ver por que ele está inseguro, tentar conectar mais, tentar se aproximar mais, tentar olhar mais no olho, tentar brincar mais. Brincar às vezes não é mais idade de brincar, mas às vezes é fazer uma coisa que ele goste. Eu tenho umas lives aí, gente, essa semana tem uma live que eu gravei, como iniciar uma conversa com seu filho, que tem esse tipo de coisa, como chegar no filho, aí eu dou um monte de truquezinho. Gritos, ambiente estressante, quais as consequências na educação dos filhos. Outra live, sem paciência com os filhos, e agora? Então assim, tem um monte de coisa aí no meu material, gente, que pode ajudar vocês a se conectarem com seus filhos, certo? Me peçam ajuda no direct, me chamem, tá? Não deixe de conversar com seu filho. Então, precisamos falar também sobre a educação sexual. Eu falei um pouquinho antes, que é a natureza humana. Ter necessidade e desejo de se relacionar
ou com um homem ou com uma mulher. Se você é mulher, se relacionar com uma mulher. Se você é homem, se relacionar com um homem. Se você é mulher, se relacionar com um homem. Entende? Já deixa claro já que não tem que ter preconceito, né? A gente precisa ter isso na nossa mente, certo? E o que agora, para finalizar, cada caso é um caso. Mas a minha dica geral, gente, é essa. Clareza de ideias, abrir o jogo sempre, sempre, independente da idade. Cada idade vai requerer palavreados diferentes, certo? Tu vai falar conforme o teu filho vai entender, né? Com exemplos, eu gosto muito de usar analogias, né? Eu tenho um vídeo que eu falei sobre isso, que isso ajuda muito, né? A usar analogias para comparar, certo? Metáforas para o filho entender. Então a gente pode pegar um desenho que ele gosta de ver e comparar. Ah, imagina se a mãe da Peppa não gosta mais do pai da Peppa e por aí vai, entendeu? Então tentar entrar no universo do filho e falar a linguagem do filho, certo? Clareza de ideias abre o jogo sempre, independente da idade. Fala que assim como você vai deixar ele livre para ir, para voar, para decidir o melhor que ele vai achar para a vida dele, você também tem esse direito de ser livre e você decidir o que é melhor para sua vida. Você vai fazer todo o possível para deixar ele feliz e confortável com um namorado, com uma namorada, com a pessoa que vai ocupar o espaço que um dia foi do pai dele. Mas isso não quer dizer que ele vai decidir quem você vai namorar e quando. Então, a hierarquia dentro de casa precisa ficar clara. Hierarquia é uma coisa assim, quando a gente tem autoridade sobre o filho, a gente é líder do filho. E a gente expressa toda essa hierarquia com muito respeito, muito carinho, muito amor e muita firmeza, sabe? Então, assim, ser líder do filho e ter autoridade não significa ser autoritário, mas a gente precisa dizer quem é que manda dentro de casa, certo? Isso é muito importante. Então, o tom de voz, a firmeza, a segurança, tudo isso vai deixar o filho mais tranquilo e mais feliz. Os filhos precisam também de limite, certo? Gente, eu quero agora chamar uma pessoa que tem algumas coisas para falar, algumas dúvidas para tirar em relação a esse assunto. Deixa eu ver se tá por aqui. Me dá um oizinho aí, Bruna, se você está aí. Comenta que eu vou te chamar pelo comentário. Deixa eu ver aqui. Manda uma solicitação, Bruna, que eu vou te chamar aqui. Ou comenta, dá um oizinho no comentário que eu te puxo aqui pelo comentário. Agora entrou. Tô aguardando a Bruna entrar. Gente, a Bruna é uma mãe que me pediu algumas informações, alguma ajuda. Oi, Bruninha! Tudo bem? Tudo bem? E tu? Tudo bem. Bruna, que prazer te ter aqui. Outro também, é muito grande. Ajeita um pouquinho teu celular que teus olhos não estão aparecendo. Agora tá melhor. Me fala, tudo isso que eu falei fez algum sentido pra ti? Muito, né? É uma fase que eu tô passando agora da minha vida, né? Que eu me separei, tem um ano e pouquinho mais ou menos. E assim, eu tenho um filho de 13 anos, já pré-adolescente, então é uma fase assim bem complicada, bem tensa. Bruna, antes de tu falar tua dúvida, me fala como a gente se conheceu, como tu me conheceu, para o pessoal que está assistindo entender, né? Como é que a gente foi parar aqui junto e tal.
Então, eu tava vendo páginas e acabou vindo uma indicação, né? Aí eu fiquei curiosa, porque fala muito de criação de filhos e tal. E aí eu acabei clicando e eu vi diversos temas, assim, que é o que a gente passa realmente no dia a dia, muito importantes, né? Daí surgiu uma dúvida que eu acabei conversando com você no direct, você foi muito amorosa, muito. E a gente começou a conversar, né, trocar ideias e foi assim. Que legal. E agora, que nome que tem teu filho? É o Lucas. 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 Lucas com 13 anos. Me fala, o que tá pegando com o Lucas? Então, o problema é esse, né? É em relacionamentos. Até hoje eu não tive um namorado assim fixo, né? Uma pessoa que eu apresentasse a ele. Eu já tive alguns relacionamentos, mas nada sério. De levar E para nada, casa. Não levou ninguém. nunca, nunca Quanto aconteceu. Mas assim, tempo faz que tu se separou? tem um ano e um mês, um ano e 2 meses, mais ou Tá, menos. ok. Desculpa. Então, um ano e ele mora contigo Sim, ele mora comigo. e vai tanto pro pai. Então, com o pai, assim, ele ainda não aceitou bem a madrasta, né? Então, assim, é uma situação meio complicada, né? Que, assim, a nossa separação envolveu a madrasta. Tá. Então, para ele ainda é muito confuso. Ele faz terapia, ele passa com psicólogas e tal. E, assim, ele ainda não aceitou bem a situação. Né? Então, Entendi. igual a psicóloga falou, foi uma fase meio complicada. A gente se separou ano passado. E assim, então assim, ele tá da fase da infância para adolescência, muita coisa ainda na cabeça dele, entendeu? Mas agora devagarzinho ele até aceitou ir em final de semana na casa do pai dele, Que bom, né? sabe? Porque É, eu falei, se não tem solução, solucionado está, né? E fazer exatamente. se o pai dele tá feliz com ela, é rezar para ela ser uma pessoa legal e correta com ele, né? Com certeza, né? É isso que a gente espera, né? Isso que a gente pede a Deus. Então, assim, e outra, sabe, Bruna? É importante tu falar para ele assim, ó, para ele não ter medo do que vai enfrentar, do que ele vai enfrentar no sentido do que ele vai presenciar lá em relação à atitude dela com ele, porque tu vai explicar para ele que ele não vai aceitar ninguém tratar ele do jeito que ele não quer ser tratado. Aí Exatamente. tu vai estar preparando ele para a vida. Eu falo isso muito nos meus vídeos. Então, só que isso para uma pessoa conseguir mostrar para o outro, olha, eu não tô gostando do jeito que tu está me tratando, é difícil, né? Porque a gente tem que ter Sim, coragem para falar. E essa coragem tu vai desenvolver nele, tu tu sendo vulnerável, entendeu? Tem um vídeo que eu postei também sobre vulnerabilidade, porque não é fácil a gente ser vulnerável, né? Não é fácil, sim. mas é importante. Então, isso tu explica para ele. Por um lado, é até bom que esteja acontecendo isso lá, porque aí tu pode usar isso para conectar vocês, né? Sim, eu já pensei, né, nessa possibilidade, porque eu falei, ele vai ver que o pai dele tá tendo uma vida com outra pessoa, e assim, ele tem que ver que a mãe dele também merece viver, né? A mãe dele tem, né? Isso que eu pensei também, E né? vocês conversam, assim, quando ele percebeu, tu disse assim que ele já viu algumas mensagens entrando no teu celular. O que que ele Sim. fala? O que que tu fala? Como é que tá o nível de entrosamento entre vocês dois? Então, né? Ele fica, quando vem mensagens, aí assim, eu tentava disfarçar. Só que ele é muito curioso. Aí ele dava um jeito e via, aí ele ficava, ele, mãe, quem que é esse? Aí eu assim, ah, é um amigo. Ele, mãe, você não acha que você tá tendo amigos demais? Eles são muito espertos, Bruna. É incrível, né? Aí a gente fica sem graça, tenta, sabe, desconversar, porque assim, pra mim é uma situação muito nova. Eu me casei com 16 anos. Então, assim, eu me casei muito nova. Imagina, eu tenho 31 anos, fiquei casada por 13 anos, quase 14 anos. Então, assim, eu não estou sabendo lidar ainda muito bem, apesar que passa com psicólogas, com terapeuta, mas assim, eu não estou ainda muito bem sabendo lidar. Então, assim, basicamente, eu falo que eu cresci ao lado do pai dele, né? Eu me tornei mulher ao lado do pai dele. Sim. Então, assim, para mim é tudo muito novo. E eu não
tô sabendo lidar, assim, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, igual eu te falei por áudio. Quando eu tô me relacionando com alguém, assim, ele basicamente ele não sabe e parece pra mim que eu tô fazendo algo assim muito errado, como se eu estivesse cometendo algum crime, fazendo algo assim que... Uma culpa. Exato. Eu vou te contar uma história. Tá. Meus filhos, bah, não vou lembrar a idade, mas tipo assim, imagina 10, a Laura eu acho que 7, o Bruno 10, a Thaís 12, por aí. Eu tinha um noivo, eu igual tu, quase nunca levei ninguém pra dentro de casa, quase nunca namorei. Todos esses anos eu me separei com 30, eu vou fazer 50 agora. E agora eu tô namorando uma pessoa, entende? Tá super especial. Mas todos esses anos, é, não, nossa, não enche uma mão. Eu acho que eu levei assim, ó, de namorado mesmo, 2. E um desses era meu noivo, né? Porque a gente fez, né, noivamos, 3 anos de relacionamento e não deu certo. Mas eles adoravam ele. E ele ia lá pra casa e tal. E teve uma noite que eles. Eu botava todo mundo pra dormir. Botava todo mundo pra dormir. E aí eu ia pro quarto namorar, né? Fechava a porta. Daqui a pouco, mãe, sabe aquela situação? E aí eu digo, meu Deus do céu. Aí eu ajeitava, o que que foi? Ai, não sei o quê. Não queria saber nada que fosse. Inventava desculpa, né? O Que Lucas eu, tem mania de me ligar inventando desculpa eu já quando eu tava saio. por aqui. E aí eu cheguei e disse assim, no outro dia, né? Domingo, ele foi embora e tal. E segunda, depois do colégio, depois do trabalho, eu disse, sentem os 3 aí no sofá que eu vou conversar agora com vocês. Vocês querem saber o que quando vocês batem na porta? As carinhas assim, né? Vocês ficam batendo na porta quando a mãe tá lá. A mãe entrou para dormir. E vocês querem saber o que a mãe faz lá dentro? Ninguém falou nada, né? Então, Nossa. eu vou contar. Eu acho que vocês querem saber, eu vou contar. A mãe vai lá no quarto para namorar. A mãe vai namorar porque a mãe ama ele. A mãe adora beijar. A mãe adora abraçar. A mãe faz coisas que um adulto faz com outro adulto quando se ama. A mãe tira a roupa. A mãe faz sexo. Não tinha mais bebê ali, entendeu? Uhum. É a gente que trata eles como Bruna, bebê. eu tirei a minha culpa. Eu tirei a minha culpa. Então, aí o que eu disse para eles? Eu disse assim, gente, vocês precisam ficar felizes que a mãe tá lá dentro namorando. Porque o dia que eu tiver lá dentro com qualquer pessoa e não estiver namorando, abraçadinha, beijando e trocando afeto e fazendo sexo, o dia que eu não estiver fazendo isso, eu não vou estar feliz. E vocês vão adorar fazer isso também. Isso é a natureza humana, a necessidade de trocar afeto, um Exato. afeto de adultos. Né? É muito difícil, Bruna, a gente falar assim entre homem e mulher, porque a gente vai estar engessando o filho a ser heterossexual, né? Então eu sempre cuidei muito para não engessar os meus. Por acaso, até hoje, eles são héteros, certo? Mas eu sempre recomendo que quando a gente fala assim, quando um homem e uma mulher se juntam, sabe? Por que não pode ser uma mulher com mulher e um com? Então, quando duas pessoas adultas querem trocar afeto, entendeu? Uhum. Então, assim, menina do céu, foi uma bênção, porque eles se aliviaram, tu entendeu? Eles também se aliviaram. O que eu quero dizer com isso com o Lucas? Eu acho, tá? Que tu deve conversar com ele, esse monte de coisa aí que eu falei, né? Uhum. E quando entrar uma mensagem, ou já te adianta, que nem eu fiz ali, senta aí que eu quero falar. Sabe aquelas mensagens que entraram? Algumas vezes era de amigo da mãe e tal, mas outras vezes era de uma pessoa que a mãe tá gostando de ficar. Só que ainda não é namorado, mas a mãe, assim, beija na boca, a mãe pega na mão, a mãe sai para jantar quando tu não tá aqui. E só assim, eu não te falei nada ainda porque não tá firme.
Foi o Amanhã. que eu falei ontem isso pra ele. E Eu o que que falei ele isso. falou? O que que ele falou? Não, daí a gente tinha saído passear com os cachorros, daí né, o meu amigo mandou uma mensagem e a gente tava conversando, e eu tirando foto dos cachorros e tal, e ele tentando ver. Daí eu falei, Lucas, por enquanto, amigo, a gente não tem nada sério, pode ter certeza que se acontecer um dia, você vai ser a primeira pessoa que vai saber. Ele, eu não quero saber de nada. Ah, ele reagiu dessa maneira. Exatamente, ele não quer entrar em assuntos. Você tá entendendo? Ele Ele tá foge. evitando. Ele tá evitando. Exato. Essa noite mesmo, ele sonhou que eu tava grávida. Ele falou, aí ele, mãe, graças a Deus que foi um sonho. Porque ele é filho único. Então ele morre de medo de ter irmãos, principalmente irmãos que não sejam do pai dele. Bruna, tu Você viu sabe aí que os sinais que ele tá te mandando de insegurança? Tu viu que eu sim. falei ali? Ele precisa ter certeza do lugar que ele ocupa dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da tua casa. Ele Sim, não tem certeza. então, mas eu sou muito presente na vida do meu filho, sabe? Até a psicóloga fala que às vezes ele tem medo no sentido de perder o reinado dele, sabe? Porque ele é filho Com único, ele é meu certeza. e ele é neto único do meu pai. Então sempre foi tudo pra ele, sempre ele, entendeu? Então ele acha basicamente, vai vir outra criança, minha mãe vai me esquecer, entendeu? E assim, e a gente tem uma ligação muito forte, sabe? E é Muito forte. normal ele ter esse medo de perder o reinado dele, né? Aquilo que eu falei, ele está se sentindo ameaçado. Um outro homem vai vir. Agora eu sou o homem da casa, faz um ano que eu sou o homem da casa. Exatamente. E vai vir aqui um abobado pegar o meu lugar, tu entendeu? Então, Então, assim, é a hora realmente de tu conversar. E que legal que tu ainda não tá. Vamos supor, tu. Porque assim, ó, se tu já estivesse namorando, já tivesse firme, ia ser até mais difícil, porque, né, quando tá sim. namorando, a gente não quer magoar o namorado, né? Tipo, enrolar, demorar muito para apresentar o filho, coisa assim, mas também a gente não quer atropelar o filho. É complicado, Exato. é A gente delicado, né? fica aquela coisa de dando tempo, né? É o que eu acabo fazendo. Eu acho que as minhas relações acabam empacando porque eu fico muito insegura nessa parte. Aí eu parece que cria uma barreira na minha frente, assim, não, deixa dar mais um tempo, mais um tempo. E hoje mesmo a minha sobrinha falou pra mim assim, às vezes você perde a chance de encontrar uma pessoa muito especial na sua vida. Nesse de dá tempo, não é a hora ainda, não é a hora, entendeu? E eu vou empurrando relacionamentos. Não, entendeu? Então parece que eu mesmo Eu te bloqueio. entendo, sabe por quê? Eu fiquei muitos anos sozinha, Bruna. A ponto dos meus filhos chegar e dizer assim: mãe, tu precisa de um namorado? Eu já escutei isso. As minhas amigas diziam: nós vamos arranjar um namorado para ti, sabe? Porque eu trabalhando e três, né? Tu tem um, imagina três, né, Bruno? Então, assim, e é legal ele querer que tu tenha um namorado, né? Isso é que é quando ele tiver esse sentimento de querer te ver feliz, de entender que ele tem a vida toda pela frente, né? Que tu também tem a tua vida pela frente, que vocês dois são duas pessoas separadas, esse monte de coisa que eu falei, ele precisa escutar. Né? Tu precisa falar para ele que jamais tu vai colocar uma pessoa dentro de casa que não seja uma pessoa legal com ele ou contigo. Exato, E se a exato. gente não fala, eles não podem adivinhar. Isso é fato. Então, é muito legal assim essa tua aproximação. Pensa que que ele mora contigo e isso é uma facilidade, né, Bruno? Sim, bastante. É uma facilidade. E eu, assim, eu nem sempre tive isso, porque, assim, a Thaís foi morar com o pai dela com 14 anos. Depois o Bruno foi com 18, se não me engano. A Laurinha também, nos últimos anos, estava mais no pai dela do que aqui. Então, assim, não perder o vínculo, né? Não perder a intimidade, não perder a proximidade com o filho morando em outra casa é mais difícil. Então, assim, tu tá com a faca e o queijo na mão, sabe? Aproveita. E tenta ver os horários de conversa de vocês, assim. É, ontem, acho que foi na live de ontem, eu disse, a live de ontem foi sobre o celular. Quando que o celular, TV e coisa assim atrapalha na nossa relação com o nosso filho, né? Rouba o tempo, né? Demais, né?
demais. Eu não sei se tu viu a live de ontem. Eu salvei pra me ver no Store, mas é mais final de semana que eu consigo um tempo a mais. Então, eu dou umas dicas, assim, de criar o hábito. E o que que a gente precisa saber para criar o hábito? É meio clichê, mas eu vou te falar. Para criar o hábito, a gente precisa ter um objetivo, né? Uma meta. Tipo, primeiro é um desejo, é um sonho. E para esse sonho se concretizar, ele tem que ter um plano para te chegar na meta, né? Para chegar no objetivo. Então, tu identificou esse desejo. Aí tu quer transformar isso em hábito. Por exemplo, eu quero todos os dias ficar 2 horas por dia com meu filho. Um exemplo, certo? Todos os dias depois que eu chego do trabalho, ou depois que ele chega da escola, ou sei lá, enfim, não importa. Se tu colocar esse horário sempre no mesmo horário, já vai ser um facilitador para isso virar hábito. O organismo se acostuma, toda a rotina se acostuma, né? E aí tu vai fazendo esse tipo de coisa e no momento que tu vai introduzindo essas atividades que tu quer que vire hábito na rotina, tu vai ter a repetição, isso tudo vai se repetir, essa repetição, ela vai se transformar num hábito e aí não vai ser mais difícil de fazer. Vai ser natural. Sabe quando a gente dirige? Tu lembra no início que tinha que olhar no retrovisor, tinha que ligar o pisca, tinha que... É muita coisa, Era né? muito automático, né? Aquela coisa. E agora a gente não pensa, né? A Não. gente tá dirigindo e pensando no trabalho, pensando nisso, pensando no que vai fazer para almoço, não é? Exato. Aham. Então é a mesma coisa. O hábito, depois que ele vira o hábito, é uma delícia. Então, até chegar nesse momento de se tornar hábito, a gente precisa fazer repetidas vezes, no mesmo horário, né? A gente precisa ter um objetivo e saber o que que quer. Não adianta, né? Então, assim, se tu determinar, todo dia eu vou fazer tal coisa, todo dia eu vou levar o cachorrinho para passear com o Lucas, um exemplo, sabe? E por aí vai. E aí, no dia a dia, Bruna, tudo é motivo para conversar. Tu não precisa sentar na cama dele. Agora nós vamos conversar. Pode ser assim? Aham. Pode. Pode ser assim, sabe? Às vezes tem que ser. E às vezes é É o que tirar é. um momento também, né? E se não for assim, às vezes... Ô, Lucas, vem aqui, ajuda a mãe a lavar essa louça, por favor, filho. Ai, mãe, não sei o quê. Vem que a mãe vai ter que entrar para uma aula agora. Eu não quero deixar isso aqui sujo, exemplo. E aí ele tá Aham. lavando louça e tu tá secando e tu tá preparando almoço e ele tá ali junto. Já é motivo para conversar sobre qualquer coisa. E esse qualquer coisa vai te aproximar dele, sabe? E é um assunto banal sobre uma coisa aleatória, é que tu vai conhecendo o que que ele pensa sobre aquilo, como ele enxerga aquela situação, o que que ele faria se ele estivesse no lugar daquela outra pessoa e por aí vai. Mas se a gente conversa pouco, né? Se a gente não se relaciona, isso não desenvolve, não acontece. Bruna, olha só, a gente tem 2 minutos. Eu queria escutar de ti, assim, se fez sentido. Tudo que Sim, eu falei para ti, me fala assim, qual foi a tua virada de chave? O que que tu... sim, bastante, né? É, no sentido de eu conseguir me adentrar, né, com meu filho, tentar entender ele também, porque assim, não é fácil para ele, né? Mas também pensar em mim, né? Que igual você falou, ao mesmo tempo que eu sou mulher, que eu não vou deixar de ser mulher, sendo que eu também sou mãe, então eu não posso deixar essas duas, né? Então eu tenho que saber lidar bem com isso, né? E é diário, né? É uma luta diária, né? Mas o diálogo é a base de tudo. Diálogo, né? E o que que tu pensa fazer de diferente, que tu já é uma boa mãe, mas o que que tu pensa em fazer daqui para frente para melhorar ainda mais isso? Então, eu vou tentar criar um vínculo, tentar criar um vínculo maior com Legal. ele ainda, nesse sentido, né? Tentar conversar, não tentar blindar ele, é o que eu sempre fiz, né? Excelente. Acabar deixando a minha vida de lado. Mas Bruna, pensar olha nele. só, eu te agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando tudo isso. Eu acho que é uma coisa assim que acontece na maioria das casas e dos lares, porque tem Sim, muito mais pais separados do que não, né? Muito mais. sim, E assim, eu te agradeço, estou à disposição.
né, pessoal? Obrigada por tudo, Bruna. Tchau, tchau. Foi um prazer. E se Prazer precisar, também. me chama de novo, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo.